O nosso tema desse ano é um coração para Deus, né? Não sei se tem aí a nossa... Esse aqui, olha lá, né? Então, esse é o nosso tema, um coração para missões. Perdão, né? Um coração para missões. Agora, o que significa essa frase? Talvez a pessoa lê e sai, mas o que é isso aí? Bom, se para as pessoas da rua não quer dizer nada, se para uma pessoa que não conhece a nossa igreja não quer dizer nada, para nós é muito importante esse tema, essa frase. Quer dizer que a nossa igreja, ela tem um coração missionário, mas não existe igreja com coração missionário. O que tem, meus irmãos, são pessoas, são irmãos em Cristo, são gente de carne e osso, tocados pelo Espírito Santo, e que tem um coração missionário. São irmãos que têm coração missionário, que faz uma igreja ter um coração missionário. Então, nós estamos dizendo, né? O meu coração é um coração voltado para as missões. É isso que diz o nosso tema esse ano. E qual é a missão? A missão é pregar o Evangelho, tá? E o que nós imaginamos quando nós falamos em missões? Imaginamos aquilo que pregamos mesmo, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e dá a impressão que eu tenho que ir para todo mundo, e é isso, né? Eu só vou fazer missão se eu for longe. Não. Antes disso, Jesus disse para a sua igreja, né? Ide e fazei discípulos de todo mundo. Fazer discípulos significa que você pode encontrar a pessoa na sua frente, o próximo, o mais próximo, que é aquela pessoa que está do seu lado. Então, meus irmãos, lembra disso, falar em missões, é falar em evangelismo, é falar de Jesus para as pessoas, é você ter coragem mesmo de sentar com uma pessoa, ou de pé, ou como Filipe aqui correndo, você falar do amor de Deus, você falar de Cristo para essa pessoa. E hoje nós vamos ver o amor de Deus por uma alma. E nós vamos ver como Deus ele tira um grande missionário de um trabalho próspero para levar até uma alma. E por que Deus leva um missionário a uma alma? É porque uma alma para Deus é muito importante. É muito importante, uma alma que seja para Deus é uma coisa muito preciosa. E aqui no homem da nossa história, aí no capítulo 8, versículo 26, Deus está falando com Filipe. É um jeito diferente de falar, ele manda um anjo falar com Filipe, é uma coisa diferente mesmo. Um anjo vir falar, olha, vai lá, né? Eu tenho um trabalho diferente para você, Filipe. Então, irmãos, esse menino, o Filipe, ele está vestindo aqui, né? Nós vamos ver como a missão dele muda muito, desse chamado do capítulo 8, para outros chamados que ele já teve, né? Eu tenho uma frase muito interessante para o Filipe, que é o seguinte, para o Filipe, tá? Quando fazemos coisas simples para Deus, Deus faz coisas maravilhosas através de nós. É uma lição que você e nós aprendemos com o Filipe. Por quê? Porque o Filipe, meus irmãos, casa nele essa frase, sabe? Antes de se tornar um grande missionário, ele foi chamado por uma tarefa muito simples. Era um desafio. Se você voltar só 2 capítulos aí, no livro de Atos, no capítulo 6, já estava tendo uma confusão na igreja. Onde tem gente, tem problema. Então, se tiver problema na igreja, você vai ver que ali tem gente. É bom isso. Mas não é bom o problema, é bom ter gente, não o problema. Aí estava tendo um problema, as viúvas gregas estavam sendo esquecidas e não tinha mais cesta básica para as viúvas gregas. E elas foram reclamar com os apóstolos disseram o seguinte, olha, não cabe a nós, capítulo 6, versículo 2, não é razoável a gente deixar de pregar a palavra para ficar servindo às mesas. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher aí dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e vocês vão colocar eles sobre esse importante negócio. Qual era o importante negócio? Servir a mesa. Qual era o importante negócio? Quem serve a mesa veste um avental. Então, o que os apóstolos pediram aqui, ache 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens que sejam de boa reputação,
para que vistam o avental da humildade. Olha, se você chama as pessoas para uma tarefa muito importante, elas vão ficar muito felizes. Eu fui chamado para uma coisa muito importante. Pois Deus está dizendo aqui que era uma tarefa muito importante servir aquelas viúvas famintas, procurar as pessoas pobres da igreja, as pessoas doentes da igreja, visitar essas pessoas. A palavra de Deus está dizendo, isso é um serviço muito importante, mas para fazer um serviço muito importante desse, tem que vestir um avental. Você sabe que quem serve as mesas veste um avental. Você vai lavar uma cozinha, você vai lavar lá a louça, é melhor você vestir um avental, é por isso que tem o avental. E eu digo, Deus chamou eles, olha, tem 7 homens aí que quer vestir um avental, né? E o Filipe era um dos 7, era um deles. E quem veste o avental da humildade, está pronto para usar o paletó do ministério. Essa aqui é a verdade. Então, do avental para o paletó, o primeiro trabalho dele foi o quê? Servir as mesas. Aí, do avental, ele deixou o avental, sabe como? Na necessidade. Olha aí para o capítulo 8, logo no começo do capítulo 8, a igreja foi perseguida, algumas pessoas foram expulsas de Jerusalém, entre algumas pessoas, esse que vestia o avental, que era o Filipe. Capítulo 8, versículo 5, e Filipe desceu à cidade de Samaria, e lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Até os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos eram curados, e havia uma grande alegria naquela cidade. Então ele deixa o avental da humildade, veste o paletózinho dali da pregação, meus irmãos, ele desce para Samaria. Samaria é uma cidade hostil aos judeus. Samaria era o pior lugar que um judeu podia ser missionário, porque os judeus não gostavam dos samaritanos, e os samaritanos também não gostavam dos judeus, e a Bíblia diz isso, em João, no capítulo 4, a Bíblia é clara em dizer, um não gostava do outro, e o outro não gostava do um. Pois bem, Filipe, ele foi nessa cidade, teimoso, ele foi lá, e o versículo 5 diz o seguinte, ele pregava a Jesus Cristo. Pode ser quem você gosta, pode ser quem você não gosta, pode ser uma pessoa que gosta de você, pode ser uma pessoa que não gosta de você, a verdade é a mesma. Você tem que falar de Jesus para essa pessoa. Ele foi lá, falou de Jesus, e Deus usou este homem poderosamente. Pessoas começaram a se converter. A Bíblia diz aqui no versículo 6, que as multidões, unanimamente, sabe o que quer dizer isso? Que ele se tornou um pregador de massa. Sabe quando o Billy Graham vinha para o Brasil e enchia o Maracanã? Sabe quantas pessoas cabiam no Maracanã quando o Billy Graham veio pela primeira vez em 1960? 200 mil pessoas. E tinha mais de 200 mil pessoas para ouvir o Billy Graham, porque ele era um pregador das massas. Agora aquele hominho do avental, ele se torna o pregador das massas. Ele é o primeiro pregador das massas gentílicas, porque o primeiro é Pedro, mas ele agora se torna o grande pregador daquela cidade. Ele fica um homem famoso, até o homem mais famoso da cidade, que era Simeão, que era um homem lá, sabe, metido a ser grande, ele se converteu, ele teve que se curvar ao evangelho puro. Esse homem, o Filipe, ele ficou muito famoso, a ponto dos apóstolos sair lá de Jerusalém para ver o que estava acontecendo em Samaria, e quando chegaram, viram aquela multidão de pessoas salvas, eram pessoas curadas, eram demônios sendo expulsos. Irmãos, é o hominho do avental, é o Filipe, né? Então, será que existe coisa melhor do que ser usado por Deus para causar um avivamento espiritual? Já pensou que alegria que era ser um Jimmy Swaggart, um Billy Graham, um Wesley, né? E outras pessoas que Deus usou de uma forma diferente. Então veja, se você está pronto, se você faz coisas simples para Deus,
Deus, Ele vai fazer coisas maravilhosas, te usar poderosamente, vai fazer coisas maravilhosas através de você. Bom, estava uma festa em Samaria, eu não sei, talvez se eu fosse naquele tempo um pregador, eu também queria ser que nem o Filipe, queria ser como ele, porque ele era um grande missionário, ele foi o primeiro grande missionário, no sentido que ele foi lá e pregou às multidões e elas se converteram. Agora, no capítulo 8, como eu disse, no versículo 26, ele recebe um chamado extraordinário, ou seja, diferente. O anjo vai, e diz para ele, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, de Jerusalém para Gaza, é um caminho que está deserto. Foi chamado para ser missionário em outro lugar. Que lugar? Final do versículo 26. Você lê comigo aí. Final do versículo 26. É um lugar deserto. Você sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Deus está querendo dizer para o Filipe, Filipe, eu vou te levar para um lugar que não tem ninguém. Mas calma lá. E se eu sou um pastor de uma igreja com 15, 20, 30 mil pessoas, agora Deus quer que eu saia dali, que eu saio dessa igreja, que eu trabalhei muito ali, e vou para um lugar que não tem ninguém? Olha só, isso é um desafio de fé, é um desafio de fé, e o Filipe, ele teria que ir, em obediência a Deus, mas ele nem pensou duas vezes, ele foi. Olha o que diz no versículo 27, ele se levantou e ele foi, só que você, humanamente falando, você não vê vantagem nesse chamado. O evangelho explodindo em Samaria, ele é o grande nome daquela cidade, se tornou o pregador de massa, de avivamento, e agora ele é chamado para sair na hora dos louros, ou seja, na hora de cantar o parabéns para o Filipe é tirado de lá. Então, irmãos, vamos aprender uma outra coisa, Nem sempre o chamado extraordinário de Deus implica em vantagens humanas, tá? O que Deus está fazendo é fazendo que a vida de Filipe dê glória a Ele. É tirar a glória de Filipe, porque quando Deus tira a nossa glória, quando Deus tira o nosso nome, quando Deus nos abaixa, quando Deus nos quebra, então a glória dele surge, aparece, para que todo mundo veja, essa é uma obra de Deus, para não dizer que essa é a obra de Filipe, essa é a obra de fulano. Então, veja só, esse chamado extraordinário não tem vantagem humana, mas ele glorifica a Deus. Agora eu quero falar um pouquinho desse menino aqui, no versículo 27, eu quero falar do eunuco, o homem a quem Deus enviou o Filipe. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido para Jerusalém para adoração. O currículo dele é bom, não é? Olha lá, era o ministro da fazenda da rainha de Candace, ele era o Paulo Guedes da vida, ele que cuidava de todo o tesouro lá daquele reino. E se você estuda ou já estudou os reinos antigos, os impérios antigos, Candace, Etiópia, isso aí, meus irmãos, era uma dinastia famosa e muito rica, poderosa. Vocês sabem, o Egito, a Etiópia, a Níbia, isso foi o que há, o Império Egípcio. Olha, é tudo junto ali, quando você vai para lá, está tudo junto. Era um lugar muito rico, muito próspero, e ele era um dos homens mais importantes daquele país. Para ele sair lá da casa dele, ir para Jerusalém, adorar e voltar para a casa dele, ele teria que andar 4.000 quilômetros, ir de volta, 2 para ir e 2 para voltar. Ele teria que andar todo esse chão, para poder, meus irmãos, realmente fazer o que ele foi chamado, ir lá para adorar a Deus. Então o currículo dele é bom, sabe? É um grande ministro, ele foi para adorar a Deus, e uma outra coisa dele é que ele gostava de ler a Bíblia, tá? Pense no eunuco, é um homem muito rico, muito poderoso, mas era um homem que gostava de adorar a Deus, correto?
gostava de adorar a Deus, e uma outra coisa é que ele gostava de ler a Bíblia. Esse homem está buscando a Deus. Você pode imaginar que ele não precisa disso. Ele poderia ficar na terra dele, sem adorar a Deus e coisa e tal, mas a fé dele fazia com que ele fizesse essa peregrinação, essa romaria, de sair, andar aí, meus irmãos, de carroça 2.000 quilômetros para ir no templo de Jerusalém, para ir no templo, conhecer sacerdote, conhecer levita, receber pessoalmente uma bênção sacerdotal, conhecer, meus irmãos, esse templo que era o famoso, sabe, o templo famoso que os apóstolos olharam para Jesus e disseram: olha, mestre, que prédio mais lindo esse, feito por Herodes, reformado por Herodes. Mas meus irmãos, é o templo de Neemias, de Salomão. Ele queria ir lá, porque a fé dele mandava ele ir lá. Ele está em busca de Deus, e eu creio que muitas pessoas estão buscando a Deus. Eles querem conhecer mais sobre a vontade de Deus. Eles estão fazendo coisas para se aproximar de Deus. Eles estão indo na igreja, eles estão ajudando o próximo, eles estão fazendo orações. As pessoas assim, elas estão em busca de Deus. Você não estaria aqui se não estivesse buscando a Deus? Mas muitas pessoas, elas vão lá, sabe, como esse, indo lá tão longe. A única coisa que ele quer é conhecer mais a Deus. E uma coisa é certa, Jesus ensinou que quem busca, acha. Buscar a Deus é buscar a verdade. Só que na busca pela verdade, ele teve algumas decepções. E muitas pessoas também têm decepções quando busca a verdade. Veja só, o versículo 27 diz que ele era eunuco. Deixa eu dizer, ele era um homem mutilado. Então, pelas leis do tempo, pelas leis de santificação, pelas leis lá de todo o sacerdócio, ele não poderia entrar no templo. Ele não podia. Nenhum sacerdote levita poderia se aproximar dele. E muitos desprezariam ele por ele ser etíope. Então imagine ele viajando 2.000 quilômetros, e ele poder entrar naquele pátio. Quando ele entra naquele pátio, ele quer passar um pouco mais, e alguém fala assim: ei, você não pode não. Infelizmente, você não pode, você é eunuco, você não pode. Eu queria receber uma bênção sacerdotal, que o sacerdote tacasse a mão na minha cabeça, que fizesse uma oração para mim. Não pode não, o sacerdote não pode fazer isso. Olha que situação. Então, na busca pela vontade de Deus, na busca pela verdade de Deus, às vezes as pessoas se decepcionam. Ele saiu cheio de dúvidas, e ele se sentiu menor do que ele saiu quando ele saiu de casa. Ele voltou cheio de dúvidas, voltou sem conhecer mais a Deus como ele esperava, sentimento de desprezo e, principalmente, a coisa mais importante, ele voltou sem salvação, porque ele foi vazio e ele voltou vazio. O que aqueles sacerdotes de Jerusalém ensinavam era um caminho falso da salvação. Não ensinava a salvação por Jesus. Teria que cumprir algumas regras lá, como lavar a mão, como comer algumas coisas, não comer outras coisas, como guardar um dia isso, uma festa daquilo, aquele outro e tal. A salvação deles consiste nisso. E aí então, isso não dá salvação, a pessoa vai vazia e volta vazia. Porque se você vai num lugar em busca de Deus, e esse lugar não fala que só Jesus Cristo salva, que só Jesus é o único e suficiente Salvador, você vai entrar vazio e você vai sair vazio. Aonde nós podemos encontrar a verdade? Lembre-se disso. João capítulo 14, versículo 6. O que diz em João 14, 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Jesus está dizendo o seguinte: só tem um caminho para o céu. Eu sou o caminho. Não existe duas verdades, só tem uma verdade. Eu sou a verdade, e Ele é a vida.
Então, meus irmãos, se a pessoa não ouvir isso, ela não vai ter paz. Então, ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse outra coisa, em João 17:17, na sua oração intercessória: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe o que é a verdade? Verdade é Deus. Verdade é Deus e o que Ele diz na sua palavra. Então, se você está com a Bíblia na mão, você tem uma Bíblia, você está com ela na mão, você tem a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está com a verdade bem perto de você. Você quer conhecer a verdade? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Olha o eunuco, nós estamos falando do eunuco, ele tem 3 vantagens, 3. A primeira vantagem do eunuco, sabe qual que é? Ele está lendo a Bíblia. Então, se você lê a Bíblia, você tem a mesma vantagem que o eunuco. A coisa mais importante que ele fez não foi essa grande viagem para Jerusalém. Não. A coisa mais importante que ele fez foi ler a palavra de Deus. A viagem ia dar para ele, sabe, uma coisa mais de cultura, mais conhecimento, uma experiência natural, mas nada espiritual. O que nos faz ter experiências maravilhosas e espirituais é quando nós pegamos a Bíblia e nós lemos a Bíblia. Então aqui, a primeira grande vantagem é a Bíblia. No livro de Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, nós lemos que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você sabe que você crê na Trindade, é porque a Bíblia diz que tem a Trindade. Você sabe que porque você fala que Jesus morreu na cruz para te salvar, é porque a Bíblia diz que Ele morreu para te salvar. Verdade é Deus e o que Deus diz na sua palavra. Isso é a verdade. Então, meus irmãos, a primeira vantagem dele, ele está lendo a Bíblia. Agora, a segunda vantagem do eunuco, ele é uma pessoa acessível. Veja só, Deus, o anjo falou o seguinte pro Filipe, né? Veja só o versículo 28. Ele regressava sentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega, vai junto desse carro aí, não é? E correndo Filipe ouviu o que lia no profeta Isaías. Olha só, imagine você a cena. Vamos trazer a cena para nós. O anjo pegou, mandou ele para esse lugar deserto, ele estava lá, não tinha ninguém, daqui a pouco passou uma carroça. É isso que aconteceu. Ele está num lugar deserto, daqui a pouco, o que eu estou fazendo aqui? Daqui a pouco vem lá, pocotó. Não, acho que isso aí é só o cavalo, né? Mas então vem, lá vem a carroça, a carruagem, né? E você sabe, um cavalo, ele anda mais rápido do que um homem. E para você poder conversar com uma pessoa que está andando a cavalo ou numa carroça, andando não dá. Os mais velhos aqui, que já andou de cavalo, sabem disso. O cavalo corre mais que a gente. Então, se você quiser acompanhar, você tem que correr, você tem que ser bom de pique. E ele então, no versículo aí que você tem, no livro de Atos, no capítulo 8, olha só, versículo 30, correndo. O Filipe, ele foi correndo. Ele se aproximou daquele carro correndo, ele se aproximou e ele ouviu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías, e ele fez uma pergunta muito simples, ele disse assim: você entende o que lê? Ele poderia olhar, porque ele é uma pessoa importante, porque ele é o ministro da economia, porque ele vem de um país muito poderoso, porque ele é rico, porque aquela carruagem é dele, porque ele tem um monte de empregado, porque ele tem um monte de dinheiro no banco. Ele poderia olhar e dizer assim: o que você tem a ver com isso? Ué? Não podia? As pessoas não fazem isso? Ele podia. O que você tem a ver com a minha vida? Se eu estou lendo, se eu não estou lendo? Curioso, xereta, não te conheço. Não é assim? Tem muitas pessoas assim. A primeira vantagem dele é que ele está com a Bíblia na mão, mas a segunda vantagem dele é porque ele é acessível. Ele olha para Filipe e disse: como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Eu quero aprender. Sobe aqui, olha o que ele diz aí, no versículo 30, 31. Como poderei, se ninguém me ensinar? E rogou a Filipe que subisse.
e com ele se assentar, senta aqui perto de mim. Então, meus irmãos, gentilmente ele convida o Filipe para ficar perto dele. Quantas vezes uma pessoa vai fazer isso, querendo aprender a palavra de Deus? Quantas vezes uma pessoa vai ter a humildade ou a gentileza de dizer, me ensina? Os fariseus nunca quiseram aprender de Jesus, e nunca aprenderam. Mas tinha gente que era que nem a Maria, sentava nos pés de Jesus e esquecia da vida, nem comida não fazia nada, né? Porque queria aprender. Você sabe aquelas pessoas que ficam sempre observando o outro? Vai aprender. Então, meus irmãos, a gente aprende a dirigir assim, quando era criança. Hoje vai para a autoescola, mas a Sandra sabe que eu não estou mentindo. Sentava ali no meio do meu pai e da minha mãe, e eu ficava imitando o carro. Aí até que o meu pai sentia, digo, vai, troca a marcha para o pai aqui. Aí vai, troca. Não é assim que uma criança faz? Aí quando chegou a minha vez, que eu era um pouco mais velho, eu falei assim, a marcha eu já sei trocar, né? Então vai ficando mais fácil. Observação, querendo aprender. O eunuco, ele lê a Bíblia, mas só o fato de uma pessoa ler a Bíblia, pode ser que ela não entende. Você tem que ser acessível, você tem que permitir que o Espírito Santo deixe a pessoa te ensinar. Então a primeira vantagem dele é que ele era um leitor da Bíblia. Segunda é que ele era acessível, né? E terceira, essa é boa, olha aí, no capítulo 8, no versículo 31, ele diz assim, como poderei entender se alguém não me ensinar? A sua resposta é humilde, ele quer saber mais sobre a salvação, como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Lembra da semana passada, quando nós falamos do Nicodemos? E nós falamos que o Nicodemos também tinha essa vantagem. Quando Jesus falou para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo, meu filho. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas ele já era religioso, ele era o homem mais importante da religião dele, ele podia ser o que fosse, mas ele não era um novo nascido, ele não era uma nova criatura. Para ser uma nova criatura, tem que nascer do Espírito, tem que crer em Jesus Cristo. Mas ele disse para Jesus, como é que eu posso fazer isso? E Jesus citou para ele o versículo mais lindo que tem na Bíblia. O versículo mais lindo que tem na Bíblia é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, recitando esse versículo para o Nicodemos. Mas ele disse, como pode ser isso? E aqui está o eunuco, como é que eu vou aprender se ninguém me ensinar? Ele lê a Bíblia, ele é acessível, ele quer saber mais sobre a salvação. Veja, vamos ver o trecho que ele estava lendo. O trecho está nesse versículo aqui, olha, versículo 32. O lugar na escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Sabe o que os judeus ensinam aqui? Que essa palavra, que esse versículo não é para Jesus, é para Jacó, é para Israel. E desde quando Jacó foi levado para o matadouro? Desde quando? Nunca. Esse versículo aqui é para Jesus. Esse versículo aqui foi escrito 800 anos antes de Cristo nascer. O profeta Isaías disse que ele seria levado como ovelha para o matadouro. E diz mais, no final do versículo 33, a sua vida seria tirada da terra, ou seja, esse cordeiro ia morrer. Agora, meus irmãos, isso eu aprendi, eu não aprendi isso nem na igreja evangélica, eu não aprendi isso. Isso eu aprendi com a minha mãe, indo para a igreja, romanista mesmo, eu aprendi, tinha um tema, um momento lá,
do serviço ministerial que falava: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a palavra de João Batista. A primeira coisa que João Batista falou quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, esse é Jesus. Só Ele pode tirar pecado, não tem outro. É Ele que limpa os nossos pecados. Só Ele morreu na cruz para nos salvar e foi aceito. Isso é Páscoa. Páscoa é o sacrifício do Cordeiro. E Jesus, Ele morreu na cruz. Não é uma coisa maravilhosa você saber disso, que Jesus morreu na cruz para te salvar? Você acha que Deus te trouxe hoje aqui à toa? Foi para ouvir essa palavra, que Jesus morreu para te salvar, e que você precisa entregar a sua vida para Jesus. É para isso que Ele te trouxe. Jesus, o Cordeiro de Deus. Agora, irmãos, Ele fez uma viagem de 4.000 quilômetros. Eu lembro você que ele adorava, Ele era um adorador. Não é porque você é um adorador que você tem Jesus. Ele não tinha. Ele foi, adorou, foi vazio, voltou vazio. Agora Ele pergunta: quem que é esse homem aqui? É o profeta? É outra pessoa? Quem que é? Aí Ele explica, versículo 34, vamos comigo no versículo 34, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? E Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Está vendo, irmãos? Como é que faz esse negócio de anunciar Jesus? Para anunciar Jesus, você tem que abrir a sua boca e você tem que falar o que Ele fez. O que Jesus Cristo fez? Jesus, meus irmãos, Ele nos salvou, né? Aí está, Ele explicou que o servo sofredor era Jesus, crucificado. Explicou por que Ele tinha que ser crucificado, para pagar os nossos pecados. Porque senão eu e você não teríamos salvação. Bem, irmãos, tudo que o Espírito Santo quer é que falemos de Jesus. O que não falta neste mundo são boas almas. Almas religiosas. Almas que estão em busca do Senhor. Almas que vão e voltam, sabe, estão em espírito de adoração, mas almas sem salvação, porque ainda não conhece Cristo como Salvador. Eles vão e voltam vazios, e o Espírito Santo quer nos usar, quer que eu e você, meu irmão, nos aproximemos das almas, tirar essas dúvidas das pessoas, esse vazio que está dentro dos seus corações, falar de Jesus, explicar o que Ele fez. É o que o eunuco fez. Agora veja só, o eunuco falou o beabá completo, né? Não se engane com essa frase, lhes anunciou Jesus, não, falou o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi sepultado, e ressuscitou no terceiro dia. Mas também disse a ordem de Jesus: eu não estou aqui de bonito, e creio que ninguém o estará. É que Jesus deu uma ordem para todos os seus discípulos. Ele disse: ide, pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar de Jesus. Depois ele disse: batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, ele aqui no capítulo 8, no versículo 36, indo caminhando, chegaram num lugar que tinha água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: pode, se você crê de todo o seu coração. E respondendo ele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entendeu que ele tinha que crer no Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu que toda pessoa que cria em Cristo tinha que ser batizado, não para a sua salvação, mas para mostrar para o mundo inteiro
o que Jesus Cristo fez. É por isso que ele fala, tem água aqui. Você vai notar aqui no versículo 38, que ele mandou parar o carro, e os dois desceram a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou, e saíram da água. Então vejam só, a cena é clara, a cena é evidente. Eles só pararam porque tinha uma espécie de um rio lá, tinha água lá, e era água suficiente que eles podiam entrar dentro e sair de dentro daquela água, porque a palavra batismo, no original, significa imersão, mergulho. Quando uma pessoa é batizada, nós temos um batistério aqui, e a água fica mais ou menos até aqui. Quanto mais água, dá menos trabalho para batizar o candidato. Aí esse candidato está de pé, e o pastor vai dizer, somos sepultados semelhante à sua morte, e essa pessoa vai ser tombada. Morreu, todo mundo que morre tem que ser sepultado, então ela vai ficar debaixo da água, corpo todo mergulhado na água, e aí assim como Cristo ressuscitou dos mortos, está vendo só? O batismo simboliza isso. O batismo simboliza que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Por isso que batismo significa mergulho, imersão. A pessoa ser colocada e tirada na água, ela mostra que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Isso é o batismo do eunuco. Sabe? Não vai salvar ninguém o batismo, não pode. Ou é o sangue de Jesus, ou é outra coisa. O que salva é Jesus. O que limpa pecado é o sangue de Jesus. Nunca substitua, nunca coloque a água na frente do sangue. E nunca coloque a água do lado do sangue, porque para a salvação é só o sangue do Cordeiro. Então o batismo é um quadro do Evangelho, é o seu testemunho. Quando você crê em Jesus Cristo, você dá o testemunho, olha o que Jesus Cristo fez por mim, Ele morreu por mim, Ele foi sepultado, no terceiro dia Ele ressuscitou, e eu também vou morrer e vou ressuscitar, eu estou morrendo para o mundo e nascendo para Jesus Cristo, é isso que diz o batismo. E aí, nós entendemos aqui no capítulo 8, versículo 37, o Filipe dizendo para o eunuco, você pode o quê? Você pode ser batizado. Porque o eunuco perguntou, o que me impede de ser batizado? O Filipe disse, irmão, você pode. Quem que pode ser batizado? Quem? Se você crê de todo o seu coração. Agora eu completei 12 anos, eu posso ser batizado. Não, meu filho, não tem a ver com idade. Às vezes uma criança de 7, 8 anos creu em Cristo como Salvador, e ele pode ser batizado. E muitas crianças, porque completaram 12 anos, foram batizados e não podia ter sido batizada nunca, porque não tinha Cristo ainda como Salvador, mas porque tem 12 anos, pode ser batizado. Jesus foi batizado com 30, então se fosse pela idade, todo mundo tinha que completar 30 anos para ser batizado. Eu vou batizar porque é legal, né? Eu acho legal esse negócio de ser batizado, né? Então eu fui porque estava todo mundo indo, você acha que eu ia falar não? Tem muitas pessoas que são assim, né? Eu fiquei com vergonha de falar não, né? Pois não devia, se não entregou a vida para Jesus, não é para ser batizado. Só pode ser batizado quem entregou a vida para Jesus, quem disse, eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. Essa pessoa, se você crê, olha aqui, vamos ver a pergunta e a resposta. No versículo 36, você tem a pergunta, no final, eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, você pode, se você crê de todo o coração. E aí tem a resposta, no versículo 37, eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo me salvou. É aí, meus irmãos, que entra o conhecimento da palavra. Quantas pessoas nesse mundo foram batizadas sem ter pedido o batismo, sem saber o que estava acontecendo?
Quantas pessoas foram batizadas, pressionadas para agradar alguém? E quantas pessoas já entregaram a vida para Jesus e não tiveram coragem de ser batizados? É outro lado, é outro lado. Quando Deus te leva para uma alma, sabe o que Deus quer? Ele quer que você sinta o vazio, é que você sinta o que aquela pessoa precisa. É por isso que Deus coloca você perto de uma alma. O Felipe teve que ouvir, o Felipe teve que sentar perto, o Felipe teve que explicar, o Felipe teve amor por aquela alma. Mas o Felipe, meus irmãos, comparado com o amor de Deus, já pensou Deus tirar um missionário lá das missões e colocar ele numa terra deserta, onde não tinha ninguém para salvar uma alma? Então veja o amor que Deus tem por uma alma, umazinha. O amor que Deus tem por você é muito grande, é uma coisa assim, Ele mandou o Filho dele morrer por você, é o amor de Deus por você. Tem coisa mais linda que o amor de Deus? Sabe como é que chama o amor de Deus? Eu vou dar outro nome para ele: Jesus. Jesus. Deus prova o seu amor para conosco, isso, que mandou o seu Filho morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é amor. Você quer falar de amor? Fale de Jesus. Esse é o amor de Deus. Então, o eunuco aprendeu isso. Ele voltou para a terra dele muito feliz, tá? Vamos terminar aqui então, vamos ler o último versículo, para a gente poder encerrar, capítulo 8, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e nunca mais viu o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. Irmãos, até esse momento, ele foi para Jerusalém, voltou de Jerusalém, gastou um dinheirão, viu o templo, se decepcionou e estava triste, estava com dúvida, mas aí Deus o encontrou e arrancou a dúvida do seu coração, falou: Deus te ama. Sabe como é que Deus te ama? Jesus morreu para te salvar, e ele entregou a vida para Jesus, foi batizado, agora ele vai embora para a terra dele, vai embora para a terra dele. A palavra de Deus está dizendo aqui, que ele foi jubiloso. Deixa eu dizer, tem pessoas que são felizes, tem pessoas que são muito felizes, alegres mesmo, tem pessoas que são maravilhosamente felizes, e tem os jubilosos. A palavra júbilo é o que há de mais, impactante em alegria e felicidade, porque ele encontrou quem? Ele encontrou Jesus, e eu espero que você também tenha um encontro com Jesus, amém?